Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live, que hoje a live está especial, com o tema de hoje, como preparar o seu pré-treino. Vou explicar aí a importância da atividade física, o que ela faz no emagrecimento e por que a gente tem que alinhar, então, aí a nossa alimentação para que a gente tenha um sucesso maior aí tanto no emagrecimento quanto na nossa prática do exercício físico. Para quem ainda não me conhece, está aqui às vezes pela primeira vez, eu sou a Cristiane, sou especialista em emagrecimento definitivo, então eu ajudo aí as mulheres a emagrecerem de forma saudável e definitiva, a não ficar naquele efeito ioiô. A atividade física, né, praticar exercício físico, quando a gente pensa em emagrecimento, é um forte aliado do emagrecimento. Isso porque quando a gente pensa em emagrecimento saudável e definitivo, a gente tem que sempre pensar em fazer a troca de gordura por massa magra. Quando a gente pensa em músculo, em massa muscular, né, ele é uma célula, né, um órgão ali, quando a gente pensa, né, que o nosso corpo ali cheio de músculo, enfim. Então, ele é uma célula muito mais ativa do que uma gordura. A gordura ali, óbvio, tem a função dela no corpo, no entanto que a gente precisa sim ter uma porcentagem de gordura no nosso corpo, mas a gordura ela é uma célula inativa, ela não trabalha ali pelo nosso corpo. Quando a gente pensa em um organismo trabalhando, mesmo quando ele está ali, por exemplo, aqui né, vocês que estão aí na posição sentada, normalmente a gente tem um gasto energético ali não tão efetivo. Só que se a gente tem um corpo que tem muito mais gordura, esse gasto energético que a gente tá tendo enquanto a gente está aqui sentada vai ser um. E se a gente tem se a gente tem um corpo com muito mais músculo, a gente aqui sentada, o nosso gasto energético vai ser muito maior. Então, daí a importância de ter mais massa muscular. Mesmo estando em repouso ali, sentada, né, sentada trabalhando, dormindo, enfim, o nosso gasto energético, né, o nosso metabolismo, ele é muito mais acelerado. Por isso que quando a gente pensa em emagrecimento definitivo, a gente tem que pensar em fazer esta troca, ter muito mais massa muscular do que gordura. E como que a gente consegue formar massa muscular? Através da atividade física, através dos exercícios físicos. Não tem outro jeito de formar massa muscular. Então, sim, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa se mexer. Para você que de repente é sedentária, não pratica nada, de repente se você mora em prédio, né, isso é muito comum hoje em dia, comece a usar menos o elevador e mais as escadas. Procure, de repente, descer 2 andares abaixo do seu e suba 2 lances de escada. Eu falo nem tanto para descer escada, óbvio que o exercício, o impacto, a intensidade é muito menor quando a gente desce escadas do que sobe, só que quando a gente desce escada, há o impacto gerado no joelho. Normalmente as pessoas que estão acima do peso têm um problema bastante importante articular. Então, sobrecarrega bastante a articulação do joelho. Então, não pense apenas em descer escadas, mas muito mais subir do que descer, porque o impacto no seu joelho vai ser muito menor e a intensidade do seu exercício vai ser muito maior. Então, começa ali fazendo pequenos esforços diários. Se você pega transporte público, desça 2 pontos antes do seu ponto, por exemplo. Se você mora perto do seu trabalho, né, é privilegiada aí e acaba morando perto do seu trabalho, em vez de utilizar o carro, vá a pé para o trabalho. Então, comece com pequenos exercícios, que isso já faz diferença aí no seu emagrecimento, na quantidade de massa muscular que você vai criando. Só que quando a gente pensa
em atividade física, a gente tem que alinhar a nossa alimentação a este exercício também. Né? Não adianta apenas tudo bem, vou fazer lá o meu exercício físico e aí vou comer o que eu quiser, enfim, e tá tudo certo. Não, a gente precisa sim ter um cuidado muito grande também quando a gente vai praticar algum exercício físico. E aí, para cada atividade física, existe um alimento ideal. Pode ser, de repente, se eu penso, aí aqui já seria até os atletas de alta performance, enfim, que não é o caso de ninguém aqui, a alimentação ela é completamente diferente. Mas para a maioria aqui, eu acredito que faça a sua caminhada de final de semana, a sua caminhada diária, ou de repente já pratique até mesmo musculação, né? Que é onde a gente realmente tem um ganho maior aí de massa muscular, consegue fazer essa troca aí de forma ainda mais efetiva. A gente precisa sim ter uma alimentação muito focada ali a este exercício. Então, se a gente vai fazer ali, seja de repente uma caminhada que você for fazer, ou qualquer outro exercício aeróbico, ou até mesmo uma musculação, o que a gente precisa, né? Normalmente esses exercícios são de longa duração. Eles duram em torno de 30 a 60 minutos. Não é menos do que isso. Então, a gente precisa dar o substrato, né? O nutriente essencial para a gente conseguir praticar esse exercício físico de 30 a 60 minutos e não fadigar e não ficar cansada ao longo da prática desse exercício. Que é o que acontece às vezes com algumas pessoas. Elas não se alimentam direito e aí no meio do exercício elas estão cansadas, fadigadas, com cãibras, enfim. Então a gente tem que ter este cuidado aí quando a gente for fazer o exercício físico, que a gente come antes de fazer praticar o exercício. E então, qual seria aí este nutriente fundamental para a gente praticar aí, que vai dar energia suficiente para que a gente consiga manter ali o nosso exercício físico por 30 a 60 minutos e não fadigar? O nutriente fundamental é o carboidrato, porque são os carboidratos que vão dar energia contínua ao longo deste exercício físico. Pensando na caminhada, mais no aeróbico, né? Uma caminhada, um elíptico, né? Que é aquele que a gente fica ali como se estivesse subindo escada, mas no aparelho. Ou se você, de repente, está fazendo a sua atividade física ali, faz a caminhada, sobe também junto à escada, ou corre, enfim, bicicleta, enfim. Então, natação. Então, qualquer um que seja aeróbico, né? Que é aquele que vai realmente te cansar muito mais, que vai demandar muito mais oxigênio, né? Por isso que a gente fala aeróbico, de ar. A gente vai precisar muito mais de carboidrato. Então, a gente tem que pensar nos lanches ali que contenham carboidrato, seja frutas, sejam até mesmo um pão integral, seja uma aveia, mel. Enfim, eu vou já colocar aqui para vocês algumas opções, porque não é simplesmente eu colocar ali uma colher de mel, por exemplo. Então, pensando aí nos aeróbicos, é muito mais pensando nos carboidratos. Quando a gente pensa em musculação, a gente tem que alinhar ali os dois, né? Um pouco tem que ter carboidrato, mas o carboidrato vai estar um pouco em maior quantidade e um pouquinho de proteína. Então, tendo um pouco dos dois ali. Não que se a gente for praticar um aeróbico não possa ter uma proteína também. Pode também. Porque quem vai ajudar a formar esta massa muscular é a proteína. Então, a gente também precisa consumir proteína. Mas eu já falei aí que a gente tem que ter. Foram as aulas anteriores, falei do café da manhã, falei dos lanches, falei das principais refeições, que a gente já tem aí fontes de proteína aí em todas as refeições. Então, se você quiser fazer o seu lanche pré-treino, sendo, por exemplo, um aeróbico e fazendo apenas com carboidratos, tudo bem. E aí, o que pode ser? Por exemplo, se você tem apenas meia hora para fazer esta refeição, de repente você ficou ali
esqueceu, não comeu, e aí tá chegando a hora de você fazer a sua atividade física, e aí falta só meia hora para você ir para o treino. Então, você pode comer, de repente, uma banana, junto ali com um pouquinho de aveia, uma colherzinha ali de farelo de aveia, aveia em flocos, e um pouquinho de mel, porque isso vai te fornecer energia mais rápida. Mas junto com a aveia, vai ser rápida, mas ao mesmo tempo vai ser lenta essa absorção. Então, a gente tem os dois juntos. Então, tendo ali um pouco de energia mais rápida e também vai ter suficiente para continuar ali ao longo deste treino. De repente, se você não quer a banana, não gosta, pode ser também um suco, esse é excelente. É um suco de beterraba junto com frutas vermelhas, né? Então, alinhar ali um legume junto com uma fruta. E por que eu falei da beterraba junto com a fruta vermelha? Primeiro que a beterraba, ela ajuda a melhorar a oxigenação do sangue. Então, fazendo chegar muito mais oxigênio nas suas células, então melhorando a sua performance e, consequentemente, aí o seu ganho durante a sua atividade física, né? O seu exercício. Consumir beterraba antes da atividade física, do treino, é muito bom, justamente por melhorar aí essa oxigenação. Sem contar aí que ela é fonte de carboidrato também, só que um carboidrato que vai te dar uma energia rápida, mas ao mesmo tempo vai conseguir perdurar ao longo do seu treino. E alinhando junto com frutas vermelhas, as frutas vermelhas são riquíssimas em antioxidantes. Durante o treino, e isso é normal, tá, gente? A gente provoca um estresse no nosso corpo, e isso é normal, tá? Eu quero que fique claro que é normal a gente estressar o nosso corpo quando a gente pratica atividade física. E aí a gente acaba gerando bastante radical livre, né? Enfim, as frutas vermelhas ajudam a combater aí essa formação de radicais livres, né? Não que não que a gente não vá produzir, mas as frutas vermelhas, os antioxidantes dessas frutas vão lá se ligar a esses radicais livres e vão neutralizá-los, né? Fazendo então que não gere nenhuma inflamação aí no nosso corpo. Alinhando esses dois aí, fazendo um suco de beterraba junto com frutas vermelhas é excelente para tomar até meia hora antes da sua atividade física. Ou, de repente, se quiser uma cenoura junto com laranja, também fica super bom, porque a cenoura vai dar mais fibras ali a este suco de laranja. A laranja vai te liberar energia mais rápida, e aí você consegue, juntando estes dois alimentos, tendo uma energia rápida, mas também lenta ao longo do seu treino. E aí, uma dica aqui que eu vou dar extra para vocês: se você come, por exemplo, a maçã ou a banana ou qualquer outra fruta, acrescente uma colherzinha de café de canela em pó, porque a canela ela ajuda a acelerar aí o nosso metabolismo também, então ajuda na performance desse treino também. Sem contar que ela é anti-inflamatória, então vai ajudar aí também na questão da formação desse estresse aí que é gerado no nosso corpo durante a atividade física. Então, vai diminuir aí o impacto desse estresse no nosso corpo. Então, coloque ou canela ou gengibre também, de repente, se for abacaxi, né? Abacaxi com gengibre fica excelente. Então, pode pôr também ou canela ou gengibre, que fica super bom. Então, ali uma fruta se for meia hora antes do treino. Se for, de repente, que aí o ideal, né? Uma hora e meia antes do seu treino, aí você tem uma gama maior aí de possibilidades para consumir durante esse pré-treino. Que aí vai continuar sendo, né? Fontes de carboidrato, mas aí pode ser aí uns carboidratos mais complexos, que sejam, por exemplo, um pão, né, um pão integral, junto com um patê de ricota, junto com algumas rodelas de tomate, enfim. Pode ser um pouquinho mais rico também este pré-treino. Quando a gente faz, por exemplo, um lanche, né, um iogurte com granola, mas atenção, a granola que você consome
preferencialmente ser a granola caseira, né? Mas se for granola de supermercado, ter atenção ali para ser a que tem menos teor de açúcar, mel na composição, ter um teor maior de fibras, né? Que esse é o intuito da granola. Se você come, então, um iogurte com granola também, que é super bacana você consumir como pré-treino, ou fazer essa fatia de pão integral junto com um patê de ricota com um tomate por cima e de repente um pouquinho só de azeite, enfim. Isso demora um pouquinho mais para o nosso organismo digerir. Então, a gente precisa de um tempo maior, né? Não pode ser ali num intervalo muito curto entre o seu treino e a sua refeição. Porque se a gente vai de estômago cheio, a gente também não consegue treinar. E aí a gente pode também ter até uma indigestão, começar a passar mal durante esse treino. Então a gente tem que consumir alimentos que tenham ali uma relativa fácil digestão. Por isso que consumir gorduras, né, alimentos muito pesados, mesmo que seja ali 1 hora e meia antes do seu treino, não é recomendado, porque a gordura ela tem uma digestão mais demorada, né? Então, ir para o seu treino com o estômago cheio não é legal. Por isso que o pré-treino é legal ser meia hora antes, ser essas refeições bem rapidinhas aí, sendo frutas, ou uma fruta com canela, uma fruta com mel e aveia, ou de repente esses sucos que eu passei para vocês, ou se for a absorção é super rápida, não fica ali o estômago cheio e a gente tem uma liberação aí durante o treino, ou ser essa outra refeição, só que ser 1 hora ou de 1 hora e meia a 1 hora antes do seu treino, que aí dá tempo de fazer a digestão e você consegue ter energia aí sendo liberada no seu corpo para ter durante o seu treino e não fadigar. Então, essas são as dicas aí que tem para fazer o seu pré-treino. Se for, de repente, né, que eu falei, de musculação, coloque ali alguma fonte de proteína. Como eu disse aqui, um iogurte, um patê de ricota, um patê de frango, pode ser, né, alguma coisa nesse sentido. Se você faz o seu treino, por exemplo, depois do almoço, no meio da tarde, por exemplo, seu treino de repente sei lá, 3 horas da tarde, o seu intervalo entre o seu treino e o seu almoço, ele tem que ser maior, porque normalmente o almoço ou o jantar, quem treina à noite, por exemplo, e aí treina bem tarde da noite, depois do jantar, as duas refeições principais, né, o almoço e o jantar, são refeições mais completas, que tem ali até uma carga de gordura, uma quantidade maior, então a digestão ela é mais demorada. Então, a gente não pode fazer essa refeição 1 hora antes do nosso treino. Ela tem que ser ali por volta, né, de 2 horas e meia a 3 horas antes desse treino. Então, se você costuma treinar 3 horas da tarde, esse almoço tem que ser ali até por volta de 12h30, meio-dia, enfim, não pode ser ali 1 hora, 1h30, porque senão você vai chegar para treinar e vai estar ainda fazendo a digestão deste almoço. A mesma coisa no jantar. Se você faz o treino, por exemplo, 8 horas da noite, seu jantar tem que ser ali até 6 horas no máximo, né? O ideal seria até que se fosse antes ali umas 5h30, mas que seja, por exemplo, 6 horas e ser um jantar que não seja tão pesado para fazer esse treino aí por volta de 8 horas da noite. Eu não sou das 5, eu faço às 6, mas eu acho que é um dos melhores horários aí para treinar, porque você já começa o seu dia treinando e começa com gás todo, né? Eu acho que você acorda super, super fresquinho e aí só come alguma coisa, né? Normalmente como alguma coisa antes de treinar, e aí eu tenho meia hora antes, então normalmente é uma fruta que eu como de manhã e vou para o treino. E aí, academia vazia, enfim, é muito, muito melhor. E aí você já começa o seu dia ali com mais disposição, seus pensamentos mais alinhados, enfim. Então, eu acho que é um dos melhores horários aí para treinar. Então, será que a gente pode fazer esse treino aí em jejum? Como eu estava dizendo, há muita controvérsia sobre essa questão, mas existem sim vários estudos que mostram que há uma melhora na performance de quem treina, há ganhos em quem treina em jejum, porém a pessoa tem que estar acostumada já
a fazer jejum, para com que realmente consiga fazer o treino em jejum. Não são todas as pessoas que conseguem fazer o treino em jejum. Muita gente passa mal. Eu já vi gente realmente passando mal em academia porque não comeu, né? Então, para você fazer o seu treino em jejum, você precisa estar habituado. Não pense em você porque fulano de tal faz, a minha amiga da academia faz o treino dela em jejum, disse que é bom. O ganho de massa muscular pode ser, de repente, intensificado, porque há uma liberação maior, às vezes, de alguns hormônios aí, por conta do jejum. Mas não é todo mundo que consegue fazer atividade física em jejum. A pessoa tem que realmente estar acostumada a fazer essa atividade física em jejum, porque senão vai passar mal. E aí aqui eu entro até com o meu exemplo. Às vezes até por falta de tempo, fui treinar, enfim, porque normalmente eu faço meu treino pela manhã, mas às vezes eu não consigo e faço à tarde. E aí eu fui para academia, esqueci de comer, né? Fui toda atropelada, enfim, não pense que a gente às vezes faz tudo certinho, não, porque às vezes a gente dá os nossos tombos aí. E aí fui atropelada, não tava com fome, enfim, eu falei, então eu vou para academia mesmo assim. Cheguei na academia, comecei não a passar mal, mas o meu treino não foi o mesmo. Eu fiquei muito fadigada, não consegui ter a mesma performance que eu normalmente tenho quando eu treino. Então, assim, se você não está acostumada, né? Isso porque assim, eu só fiquei fadigada. Então, se você faz, por exemplo, em jejum seu treino, ou sem comer o suficiente, que foi, por exemplo, o meu caso, de nada vai adiantar o seu treino, porque você não vai performar bem no seu treino, o seu rendimento vai ser muito baixo. Então, o objetivo de treinar não vai ter valido a pena. Então, sim, você tem que ouvir o que o seu corpo está dizendo. Né? Essa é a melhor forma de saber ali até mesmo o quanto você está comendo, se aquilo realmente está te satisfazendo, enfim. Então, a gente tem que aprender a ouvir os sinais do nosso corpo. O problema é as pessoas que não estão acostumadas e aí começam a fazer atividade física em jejum, porque ouviu que fulano de tal faz e aí também se mete a fazer. Então, isso pode ser um tiro no pé. Eu vou falar um pouquinho aqui, né? Falei aqui, passei algumas dicas de pré-treino. Então, o que a gente precisa, quando a gente tem ali meia hora só antes do treino, o que a gente pode comer? Uma hora antes do treino, uma hora e meia antes do treino, o que a gente pode comer, o que é legal. E, obviamente, as melhores fontes aí de nutrientes que a gente pode comer antes de fazer aí o nosso treino, né? Que aí seriam os carboidratos, um pouco de proteína também. E evitando as gorduras. Falei aí do jejum. E esqueci de mencionar a parte da hidratação, que eu acho que alguém até colocou aqui, que bebe bastante água. E se hidratar para fazer atividade física, aliás, se hidratar para tudo, né? Eu acho que a água tem que fazer parte aí da nossa rotina, a gente tem que ter sempre o nosso copo aí do lado, né? Então, a gente tem que ter ali a disciplina de beber bastante água, principalmente nos dias mais quentes, quando a gente faz atividade física. Né? A gente perde muito líquido quando a gente faz atividade física, né? A gente está ali aquecendo o nosso corpo, então a gente está suando, então a gente está perdendo líquido. E a gente está hiperventilando, né? A gente está cansando ali o nosso corpo, então a gente está respirando muito mais, e isso, pela respiração, a gente perde água também. Então, a gente tem que repor essa água. Tem que se hidratar quando faz atividade física para não fadigar, para melhorar a lubrificação das articulações, para melhorar a oxigenação, a gente conseguir melhorar aí o fluxo de sangue. Então, é fundamental fazer uma boa hidratação também. Suplementos, né? Será que é bom? Será que não é? Suplementação, gente, é sempre com indicação, né? Porque se a gente toma de menos, a gente vai estar jogando dinheiro no lixo. Se a gente toma demais, a gente pode prejudicar o nosso corpo, principalmente ali os nossos órgãos, sobrecarregar fígado, sobrecarregar rins, né? Então, é importante a gente sempre fazer com indicação, né? Uma indicação aí de nutricionista. Os suplementos têm N suplementos, né, que a gente tem aí no mercado, tem whey protein, tem creatina, BCAA,
cada um tem a sua recomendação. A creatina ajuda a melhorar realmente ali a performance, dá mais força, então acaba você durante o seu treino você consegue carregar ali de repente mais peso e isso acaba melhorando ali o seu desempenho, ganhando mais massa muscular, de repente mais rápido, enfim. Cada suplemento, né, a sua indicação. BCA, por exemplo, ajuda ali a diminuir a fadiga do pós-treino, melhorar dor. Em cada suplemento aí existe uma recomendação para cada um e tem que ver se realmente ele é necessário, né? Então, por isso que eu falar muito rápido, né? Aqui eu só vou realmente falar sobre esses suplementos, mas não vou destrinchar sobre nenhum deles, porque realmente precisa ser muito bem indicado, é muito individual suplementação, vai de acordo realmente com o seu peso, então é grama por quilo, né, que a gente recomenda de alguns suplementos, enfim. Então, é realmente muito individual e cada um tem a sua destinação e então não acho que não vale a pena a gente ficar entrando em cada um deles aqui, justamente pela sua individualidade. Mas existem, são bons, cada um aí tem a sua finalidade. Será que precisa de todos? Não necessariamente. Isso vale frisar aí, nem sempre a gente precisa de todos os suplementos, né? De repente, com a alimentação, você consegue atingir por exemplo, a quantidade ideal de proteína, não precisa lá de proteína a mais, enfim, essa particularidade aí quando a gente pensa em suplementação. Mas era isso que eu queria passar para vocês, né? Falamos aqui como preparar o seu pré-treino. Eu espero que tenha ficado claro para vocês o como fazer esse lanche aí pré-treino. Bom, eu espero que eu tenha atendido aí a expectativa de vocês, né, durante essa live de hoje. Vocês me pediram para falar aí sobre o pré-treino, então acho que espero ter atendido aí e ter ficado realmente claro aí para vocês o como montar o seu pré-treino e ter uma melhor performance. E nos encontramos na quarta-feira que vem, mesmo horário, às 19 horas, né? Conto aí com a presença de vocês. Falaremos então como montar o nosso pós-treino e qual é a importância de fazer essa refeição, esse lanche aí pós-treino. Então, nos vemos aí quarta-feira que vem. E muito obrigada mais uma vez, uma boa noite, fiquem todas com Deus e um bom restinho de semana para todas. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.